Irmãos, vamos abrir a palavra no livro dos Salmos, capítulo 50, versículo 15. Salmos 50, versículo 15. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos repetir? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu li um pensamento essa semana que me chamou bastante atenção. Eu fiquei pensando. O pensamento diz assim: eu quero morar na teoria, porque na teoria não existe problema. Vocês estão entendendo? Uma coisa é a teoria. Toda teoria é perfeita. A mesma coisa, Manuel Bandeira, quando dizia, vamos embora para Passarga. Lá eu sou amigo do rei. Lá não tem problema. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, angústias. Mesmo sendo crentes, mesmo tendo fé, como Abacuque, nós passamos por angústias. E eu quero meditar com vocês hoje sobre essa promessa de Deus. Deus, Ele promete aqui nos livrar de todas as nossas angústias. Todas as nossas angústias. Primeiro, Ele descreve aqui uma situação. No dia da angústia. Dia da angústia. Eu creio que um dos sentimentos humanos mais difícil de se descrever é a angústia. Alguns entendem que a angústia é uma reação natural do nosso corpo. Mas outros entendem que é a angústia uma doença, um transtorno mental, que envolve também as nossas emoções. O que é interessante é que, quando você estuda essa matéria, tanto no campo da psicologia, quanto no campo bíblico, você vai descobrir que há pelo menos, alguns tipos de angústia. Primeiro, aquilo que a gente chamaria de angústias internas, que não tem uma causa externa. É aquela angústia que está presente no coração daquele que está deprimido, por exemplo, daquele que está com um transtorno mental de ansiedade, aquele que tem uma síndrome de pânico. Às vezes, a razão da angústia, ela não está fora de nós, mas está dentro de nós. Dentro de nós. Eu não sei quantos de vocês foram dormir bem, e no outro dia vocês acordaram o quê? Angustiados, preocupados, ansiosos. Não teve um motivo. Não teve um motivo. E aqui entra também aquilo que se chama de angústias que são geradas por situações externas, circunstâncias externas. É a angústia da tribulação, é a angústia da provação. Existe uma angústia de origem espiritual que Paulo coloca lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala, ao invés de usar o dia da angústia, ele fala no dia mau. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 116. Salmo 116. E eu queria mostrar para vocês aí a linguagem que Davi usa no Salmo 116. Provavelmente Davi. Ele diz no versículo 3, Salmo 115, 3, o que diz? Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza.
Veja bem, angústias do inferno. Explicar isso aqui significa que ele estava sendo, de uma certa forma, sofrendo um tipo de opressão espiritual. Ele estava sendo atacado pelo diabo, pelo seu inimigo espiritual. E a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor. Derredor. O diabo, ele não pode possuir o crente, porque o crente já está possuído pelo Espírito Santo. Mas o diabo pode criar circunstâncias, opressões e gerar situações que isso vem trazer angústia. E Davi descreve essa angústia como angústia do inferno. Davi, quando teve o problema com Absalão, seu filho, coloca isso bem claro, lá no Salmo de número 4, quando ele, vivendo um conflito familiar, onde o seu filho se revolta contra ele. E ele vai colocar aqui, no versículo 4, ou capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens o quê? Aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve o que? A minha oração. Davi está confiando em Deus no meio da angústia, e a causa daquela angústia era um relacionamento, era um conflito familiar. Talvez você esteja hoje aqui vivendo angústia. Angústia da solidão, angústia da decepção. Você não sabe o que está acontecendo. Como diz Davi, com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico, derramo perante Ele a minha queixa. Minha queixa. Você está com o coração angustiado, você está com a mente perturbada, você está vivendo situações complicadas na sua vida. Você está vivendo no dia da angústia. No dia da angústia. E sabe o que acontece com a gente? No dia da angústia, muitas vezes, nós crentes, veja o que diz lá o Salmo 102. Salmo 102. Salmo 102. Esse salmo é a oração do aflito, que desfalecido derrama o seu queixume perante o quê? O Senhor. Veja no versículo 2, o que ele diz? Não me oculte o rosto no dia da minha, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em... Veja que, além da angústia que você está vivendo, você vive uma angústia do seu relacionamento com Deus, dizendo: Senhor, até quando? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? A minha alma está no cárcere, meu coração está aprisionado, eu sou tomado dessa perturbação. E a sensação que o salmista quer é que Deus está escondendo dele o seu rosto, não está olhando para ele, não está vendo, percebendo aquela situação. Quem já viveu isso aqui, levanta a mão, só para ver que é normal. Mas, irmãos, esse salmo, esse versículo que nós lemos hoje aqui, ele é uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. E Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é como uma farmácia. E cada promessa de Deus é um medicamento para a nossa alma. E não existe problema, angústia, doença, perturbação que você esteja passando, que não exista uma promessa de Deus, um lenitivo de Deus, um remédio de Deus para o seu coração. Amém? Outro puritano diz assim, olha,
A Bíblia é como o celeiro de Deus. É como a despensa de Deus. E as promessas de Deus são complementos para a nossa alma. Então, se você estiver faminto, se você estiver com fome, se você estiver desesperado, angustiado, sedento, vá ao celeiro de Deus e pegue uma promessa e se aproprie dessa promessa e Deus vai lhe abençoar. No dia da angústia, nós temos o quadro, o contexto, a situação. Deus dá uma ordem aí. Qual é a ordem que Ele dá? Invoca-me. Invoca-me. Presta atenção. Geralmente, quando a gente está passando por angústia, a gente às vezes se queixa do outro, fala do outro, verbaliza para o outro, procura causas e razões circunstanciais, mas Deus está sendo bem direto aqui. Ele usa um pronome pessoal, pronome oblíquo, né? Invoca-me, invoca-me. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor será o quê? Salvo. Mas essa invocação aqui, ela é possível para mim, para você, porque nós temos a mediação de Jesus Cristo. Nós temos a fé. E nós temos aqui a promessa de Deus, traduzida numa ordem, e quando Ele ordena, nós não podemos desobedecer, porque quando Ele ordena, é porque a solução para a minha angústia está na prática disso aqui. Vamos entender o que o profeta Jeremias coloca lá no capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Quando Deus ordena que nós oremos a Ele no tempo da angústia, esse tempo da angústia tem um propósito para mim e para você. Às vezes eu só oro quando eu estou angustiado. Eu só oro quando Deus manda o problema. Mas, como diz os puritanos, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não é masoquista. Ele diz no versículo 11 de Jeremias 29, assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos ler juntos? 12, 13, o que é que diz? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Que coisa preciosa aqui. O dia da angústia está dentro desses pensamentos, esses planos que Deus tem para a nossa vida. E o propósito de Deus é nos dar o fim que desejamos. E aqui, a solução e a ordem que Ele dá para mim e para você é: invoca-me. Invoca-me. Às vezes esse invocar, como nós colocamos aí na liturgia de hoje, é invocar sabendo que a resposta virá. É invocar esperando com paciência o tempo de Deus. É invocar até a gente o quê? Conseguir. Buscar-me-eis e me achareis. Eu não te largarei, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. É a persistência, é a perseverança, é a insistência. Porque, meus amados irmãos, a vida cristã, ela segue de angústia por angústia.
E no tempo da angústia, diz Jeremias capítulo 14, Deus, Ele é a nossa esperança. No tempo da angústia, Ele é a nossa esperança. Então, que tal nós obedecermos hoje? No dia da angústia, Deus ordena: invoca-me, invoca-me. No dia da angústia, nós temos uma promessa. E essa promessa está aí: eu te livrarei. Veja que ele não disse: eu vou mandar o anjo para te livrar. Né? Eu não vou mandar alguém para te livrar. Eu que te livrarei. E aqui entra uma coisa maravilhosa. Porque se a ordem está no presente, invoca-me, a promessa está no futuro: eu te livrarei. Significa que, para que Deus mude o nosso futuro, é necessário que eu ore agora no presente. Aquele que leva no presente a preciosa semente, andando e chorando, voltará no futuro com alegria, trazendo o que? Os seus feixes. Quando Ana entrou no templo e foi orar, e ela derramou o seu coração na presença de Deus, ela estava profundamente angustiada. Mas quando ela termina de orar, diz a Escritura, e o seu semblante já não era o mesmo. Ah, meus amados irmãos, eu te livrarei. Eu te livrarei. E aqui a gente poderia estudar o caráter de Deus. Será que Ele tem poder para livrar? Será que existe alguma coisa na sua vida, alguma angústia, alguma perturbação, alguma tribulação? Será que existe algo que é impossível para Deus resolver, fazer? Eu te livrarei, pessoalmente. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Lê comigo o versículo 10. O que diz? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Veja no versículo 13, bem forte, o que diz? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém? Ele pessoalmente, Ele não manda outro. Ele, quando resolveu nos salvar na cruz, Ele veio pessoalmente. Ele, quando foi assunto aos céus, Ele mandou o seu Espírito e disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se Ele está comigo todos os dias, Ele está comigo no dia da angústia. Você está angustiado, mas Deus está com você. Veja aí, no capítulo 43, ele vai dizer isso. Isaías 43, versículo 2, ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu serei contigo. Eu estou contigo. Essa angústia que você está passando, Deus está sentindo. Ele se angustia com você. Ele sente a sua dor. Então, como diz o pentecostal, toma posse agora. Eu te livrarei.
Eu te livrarei. Ele pode te livrar nesta manhã. Amém? Agora, ele pede uma coisa aqui. Ele ordena, ele promete, mas ele sugere ou diz assim: olha, depois que eu resolver o seu problema, tu o que me glorificarás. Glorificarás. Como é que a gente entende isso? Todo o livramento de Deus, irmãos, na vida do crente, produz louvor, produz gratidão. Toda oração, está lá, João capítulo 14, tudo, Jesus diz, tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja o quê? Glorificado por meio do Filho. Aqui é uma verdade teológica profunda sobre vida de oração. Deus responde às nossas orações por causa da mediação de Cristo, por causa da justiça de Cristo, por causa da intercessão de Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado através daquela resposta, daquele livramento. Às vezes, hoje, no nosso contexto evangélico, a glória está sendo para o pastor que orou, está sendo para a igreja onde aconteceu a bênção. Deus fica esquecido. Veja lá no Salmo 40, por favor. E aí tem uma coisa muito importante que nós temos que aprender como crentes. Quando Deus livra o crente, quando Deus resolve os nossos problemas, tudo isso deve gerar louvor, gratidão e testemunho. Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aqui está claro. O salmista descreve a sua situação como se estivesse num buraco. Um buraco cheio de lama, uma cisterna. Deus se inclina, porque ele clama, ele invoca. Deus tira ele de lá. Dá estabilidade para ele. E coloca nos seus lábios o quê? Um novo cântico. Significa que todo o livramento que Deus faz na vida do seu povo produz gratidão, produz louvor, produz adoração. Amém? O nosso louvor é fruto de lábios que confessam o quê? E por que nós confessamos o nome do Senhor? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. E a nossa vida, vida de crente, vida de salvo, vida de pessoas que têm Deus como Senhor, tudo que acontece na nossa vida deve redundar em glórias ao nome de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez você esteja aqui nessa manhã dizendo: pastor, eu estou tão angustiado. Estou angustiado. Digo: meu irmão, isso é normal. Até Jesus, no Getsemane, diz que ele teve angústia de morte. Ali, as forças do inferno estavam todas sobre ele, para que ele desistisse da cruz. Mas ele diz: Pai, seja feito o quê? A tua vontade. E aí veio um anjo e o consolou. Deus quer consolar seu coração nessa manhã. Quer trazer alívio. Você quer vir aqui à frente para a gente orar? Tem alguém que quer vir? Não porque a oração do pastor foi forte, mas talvez esse pastor, estou angustiado, queria orar nessa manhã.
nosso coração. E a igreja ora toda hora, é uma oportunidade que a gente tem nesse culto que só fala de oração. Vamos orar. Só os angustiados mais desesperados, os outros ficam tudo sentados aí, tá certo? Eu estava lendo essa semana um sermão baseado em Apocalipse, que diz que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Diz que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre, diz lá o salmista. Mas um dia Ele vai estancar definitivamente as angústias do nosso coração. Senhor Deus, nós estamos aqui porque somos frágeis, somos Teus filhos, e nós sabemos que o Senhor nos ama com amor incondicional, e como Pai misericordioso, gracioso que o Senhor é, não há nada que eu esteja sentindo que o Senhor não sinta também. O Senhor conhece as angústias, as lutas, as tentações, as provações que esses irmãos estão sentindo. Pai, derrama a Tua graça sobre nós nessa manhã. Nós estamos invocando o Teu nome, invocando que o Senhor nos livre, Senhor. Que o Senhor nos liberte dessa angústia. Que o Senhor nos tire a nossa alma do cárcere, da prisão. Que o Senhor nos dê liberdade, libertação nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa transformar a nossa tristeza em alegria. Que o Senhor possa tirar, ó Deus, a cinza e colocar, ó Deus, o óleo da alegria. Que o Senhor possa tirar o luto e nos colocar nos revestir com vestes de louvor nesta manhã. Alegre o coração, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre o coração, Senhor, e dá-nos a certeza de que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias, Senhor, e que a nossa oração está sendo ouvida e respondida neste momento, em nome de Jesus. Amém.